This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. This is for the second chance. This is for the new romance. Singing for the left in vain. Overcame. It's not too late. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. You're all alone, and you feel I can promise. Can you feel it? We fall, we will fall together. I got you, my brother. I see you, my sister. We rise, we will rise together. Take my hand, come and stand. We will rise together. Rise together. Yes, sir. Together we are dangerous. Together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger. This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the call. Paz, amados, tudo bem com vocês? Oh, Senhor, como é diferente, gente, estar aqui na telinha e não estão vendo o rosto de todo mundo. Mas eu sei que vocês estão aí acompanhando, que Deus abençoe o dia de vocês, que o Senhor possa falar ao coração de cada um de vocês, que Deus possa nos mostrar verdadeiramente quem Ele é, né? Muitos já têm provado e reconhecido já quem é o nosso Deus, aquele que pode todas as coisas, que confiamos sempre nele. Amém? Sejam bem-vindos, gente. Mais um culto aí na presença do Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por tua bondade e fidelidade, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por ter nos guardado, papai, em todo este momento, Pai. Muito obrigada, Senhor, por ter dado ordem aos anjos, Senhor, para estar em cada família, papai.
por abençoar a cada vida, Senhor, e cuidar de cada detalhe, Pai. Nós somos totalmente, Senhor, dependentes do Senhor. Nos ensina, Senhor, a cada dia. Nos ensina, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, que será ministrada hoje, Pai. Nos ensina a adorar o Teu santo e poderoso nome. Obrigada, Pai, obrigada, Filho e Espírito Santo. Amém, amados. Glória a Deus. Quem nunca passou por um momento de tribulação, de dificuldades, de estresse, de agitação no serviço? Muitas coisas têm nos inquietados, né? Deixado a gente muito assim com dúvidas, com medo. Mas o Senhor, Ele sempre tem uma palavra de consolo para nós. O Senhor sempre tem uma maneira de tratar a gente, de corrigir, de falar de uma maneira especial. Sabe por quê? Porque Ele nos conhece. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que a gente precisa. E Ele tem cuidado de cada detalhe. E hoje, o que eu vou expressar para vocês aqui é sobre o Salmo 37, alguns versículos. Momentos assim que nós vivemos, de inquietude, de ansiedade, de desespero, de preocupações. Esse Salmo 37 e alguns versículos nos ensina algumas atitudes para nós termos, para podermos superar e passar por tudo isso. Deus é bom, Ele é sempre, né, nos ajuda, nos ensina de momentos difíceis nossos, né? Lá no versículo 3 do Salmo 37, diz assim: confia no Senhor. O que é o confiar? É você ter fé. É você entregar tudo aos cuidados dEle. É ficar com Deus, confiar nele, acreditar nele. Versículo 3 diz: confia no Senhor. Lá em Provérbios 3, 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração. No verso 4 diz: deleita-te no Senhor. Em algumas versões diz: agrada-te. Muitos têm colocado a sua alegria em outras coisas, em outros falsos substitutos por Deus. Acham que o dinheiro é a alegria deles, acham que o poder é a alegria. Outros têm colocado a sua alegria em outra pessoa. E não é assim que o versículo 4 diz. Diz para alegrarmos, deleitarmos no Senhor. O versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. O que é entregar? É você passar às mãos de alguém alguma preocupação sua, algum problema seu, alguma ansiedade sua que tem tirado o teu sono. Pega tudo isso e entrega nas mãos do Senhor. Ele cuida de cada detalhe. É você se render à vontade de Deus, é totalmente confiar nele, alegrar-te nele, entregar os caminhos, os seus problemas nas mãos dele, sabendo que no tempo certo ele vai te dar o socorro imediato, vai te dar sabedoria em como agir em algumas situações. No verso 7 diz: descansa no Senhor. O que é o descansar? É livrar-se de uma fadiga, trabalhou o dia inteiro, está cansado, você vai descansar depois de um dia de trabalho. É você se tranquilizar. Hoje em dia nós vemos muito agitados com nossos problemas, muita preocupação, tem nos deixado ansiosos. A gente precisa aprender a descansar no Senhor. Pegar todos os nossos problemas e falar assim: não, hoje eu vou descansar, porque eu sei que eu entreguei nas mãos de Deus e Ele vai cuidar. Lá em Mateus 6, 25 diz: não andeis ansiosos quanto à sua vida. Por que andar ansioso? O Senhor fala que tudo Ele faz. Ele cuida de nós de cada detalhe. O comer, o beber, o vestir, o Senhor entrega para nós. Ele tem cuidado de vós. Não se preocupe, não andeis ansiosos com nada. Lá no verso 9 diz: espera no Senhor, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Você esperar é aguardar, saber aguardar. Nós, seres humanos, temos essa dificuldade em saber esperar. A gente, muitas vezes, quer colocar nossas mãos, tomar uma atitude, fazer coisas assim: não, vou fazer agora, com as forças dos meus braços, eu vou conseguir. E aí, no fim, dá tudo errado. E aí o Senhor fala: espera, tenha paciência. É no tempo certo que Deus vai trabalhando, vai ajeitando, vai cuidando. Ele prepara os nossos caminhos, Ele prepara sempre o melhor para nós. Então, nesse Salmo 37, nos ensina, como a Bíblia toda nos ensina, mas esse salmo especificamente, o Senhor fala: confia em mim, agrada-te em mim, entrega tudo nas minhas mãos, descansa em mim e espera em mim. No tempo certo, o Senhor cuidará,
fará tudo no momento certo, na hora certa. Entrega a sua família nas mãos de Deus, entrega os seus filhos nas mãos de Deus. O teu problema, o Senhor nunca dá um fardo maior que a gente não possa carregar. Ele sempre vai dar um que você possa carregar e vai te dar sabedoria e instrução corretamente para você poder sair dessa situação. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que é maravilhoso. Glória a Deus. Você me dá um retorno, por favor? Glória a Deus, que é digno de honra, glória e louvor, que é maravilhoso. E nós estamos aqui tão somente para te agradecer, Deus, o seu cuidado, o seu amor, sua proteção. Porque o Senhor sempre cuida dos menores detalhes, Jesus. E que bom é enxergar o que o Senhor é presente em nossas vidas em todo o tempo, Senhor. E nós entregamos as nossas vidas, Senhor, só para te adorar. Recebe, Senhor, a adoração do teu povo. Recebe, Senhor, a adoração de cada filho que está aí no seu lar, ó Deus. Paizinho querido, que o seu doce Espírito Santo possa visitar a cada um, Senhor Jesus, e trazer a alegria da sua presença, Senhor. Que cada um possa sentir, ó Deus, o quanto é bom pertencer a ti, ó Deus. Recebe, Jesus, a adoração que somente ao teu nome, Deus. Somente ao teu nome é dada, grandioso Jesus. Aleluia. Tu és santo, tu és digno, toda glória seja a ti. De joelhos nos prostramos e o adoramos com louvor ao Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em ti todas as coisas vieram a existir. Ao Cordeiro que foi morto, mas entre os mortos ressurgiu. O Todo-Poderoso, o que era e é e há de vir. Jesus, Jesus. Tu és santo, tu és digno, toda glória seja a ti. De joelhos nos prostramos e o adoramos com louvor ao Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em ti todas as coisas vieram a existir. Ao Cordeiro que foi morto, mas entre os mortos ressurgiu. O Todo-Poderoso, o que era e é e há de vir. Ao Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em ti todas as coisas vieram a existir. Ao Cordeiro que foi morto, mas entre os mortos ressurgiu. O Todo-Poderoso, o que era e é e há de vir. Jesus, Jesus, doce Jesus. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro Santo de Deus, que morreu em nosso lugar e ressuscitou e hoje vive para sempre, sempre.
Aleluias, nós servimos um Deus vivo, um Deus presente. E glórias a Deus, Senhor, porque estás aqui, Senhor, e restaurou a nossa comunhão, Senhor. E hoje nós temos acesso à tua doce presença, Senhor Jesus. Muito obrigada, Cordeiro Santo. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno. Aleluias, Alfa e Ômega, esperança viva. Tu és, Senhor, a nossa esperança, Senhor Jesus. Como nós aguardamos esse grande dia e o doce dia, Senhor. Aleluia, santo, 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 santo és o Cordeiro Santo de Deus. Não há outro igual a ti, Senhor, não há, meu Pai. Tu és santo. O céu está dizendo a terra quão grande és tu. E respondemos ao seu
ao seu amor. O mar se levanta, levanta e cai ao seu falar. E respondemos ao seu amor. Meu Deus, quão grande és tu, quão grande, grande és tu. Meu Deus, quão grande és tu, quão grande, grande és tu. Cantamos aleluia, 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 aleluia. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Meu Deus, quão grande és tu, quão grande, grande és tu. Glória a Deus Altíssimo, aleluias. Agora nós vamos passar para um momento da palavra do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Graça e paz, queridos. Boa tarde, como vocês estão? Só um minuto que nós estamos aqui nos ajeitando. É uma alegria sempre estarmos aqui. E hoje já estivemos lá em São Mateus. Irmãos, quero compartilhar com vocês que alegria que é poder congregar ali com os irmãos num culto presencial. Tinha um grupo muito bom ali hoje de manhã, nós ministramos a ceia e nos alegramos muito com aquela parte da nossa família. Então, acredito que em breve também nós vamos poder estar juntos. E agora, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, ver o que é que o Senhor tem para nós, o que é que Ele deseja falar ao nosso coração. Você que veio entregar a sua vida, o seu louvor ao Senhor agora, prepara o seu coração para abrirmos a palavra do Senhor no segundo livro de Reis, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Vamos lá? Segundo Reis 4, de 1 a 7. Diz assim a minha versão: E uma mulher, viúva, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem seus servos. E Eliseu lhe disse: O que é que eu te hei de fazer? Declara-me, o que é que tens na sua casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que cheios foram as vasilhas, e disse ao seu filho: Traze-me mais uma. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilhas vazias.
Então o azeite parou. Ela veio, fez saber ao homem de Deus e ele disse a ela: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Então quero orar agora pedindo que o Senhor nos dê a graça do Espírito Santo encher nossa vida para compreendermos essa palavra e que ela seja frutífera. Vamos orar juntos? Bondoso Pai de poder e graça, Deus de toda honra, de toda glória, Jesus de todo louvor, exaltado seja o teu nome, grandioso Deus de poder e misericórdia. Nós somos gratos ao Senhor pelo dia que o Senhor está nos dando na tua presença, pela tua bênção, Senhor, de podermos estar reunidos por este meio, ligados aqui, Senhor, por esta plataforma eletrônica, mas de alguma forma nossa família da fé se reúne, Senhor, para louvar e engrandecer o Senhor e pedir, Senhor, que a tua presença, a presença do teu Espírito, faça em nós agora um bom terreno de semeadura no nosso coração, para que a sua palavra possa ser semeada e frutificar, Pai. Nós te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, o que estava acontecendo nessa época aqui da palavra que nós lemos, né, que trata o livro de Reis? Bem, o norte e o sul tinham vencido a batalha contra Moabe e a situação de Israel começava a ficar um pouco mais esclarecida. Elias havia falecido e Eliseu continuava o seu ministério, inclusive cuidando da escola de profetas, né? Os discípulos de Elias que passaram para Eliseu ficavam juntos, aprendendo a palavra do Senhor, que não era escrita naquela época, você já sabe disso. E essa passagem tão conhecida para nós, ela nos ajuda a trazer à memória um fato tão importante para que a gente possa refletir. E olhando assim para esse texto, a primeira coisa que salta aos olhos é que essa mulher era uma viúva. Então, como que era ser mulher nos tempos de Israel que a gente está falando aqui? Primeiro que elas não tinham nenhum direito, as mulheres, tinham apenas deveres. Elas não eram nem contadas, você deve se lembrar disso. Ela apenas conseguia alguma consideração depois de ser casada e gerar muitos filhos, no mínimo um menino. E, por tradição, as mulheres não podiam trabalhar, não era honroso para a mulher trabalhar. Elas também não tinham parte na herança dos pais, então todas as mulheres dependiam de um homem para cuidar delas, fosse ele seu pai, seu irmão, seu marido ou algum parente, o seu filho também poderia ser, ou algum parente que pudesse resgatá-la. Em Levítico 25, a gente lê que um parente poderia resgatar os bens do falecido e também se casar com a viúva, caso ele quisesse. Nesse caso dessa viúva, a situação parece que é um pouquinho mais difícil, por não haver bens e haver ainda uma dívida impagável, provavelmente contraída pelos tempos que Israel havia passado em guerra, logo um tempo anterior, pelo falecido marido dessa viúva, né? Ele era uma pessoa que conhecia a Deus, era discípulo, né, servo, era discípulo dos profetas, e agora um credor estava batendo a porta dela para que ela entregasse os filhos caso ela não pudesse pagar a dívida. Como funcionava isso? Era permitido por lei que quando alguém não conseguisse pagar uma dívida, os seus filhos podiam ser dados como escravos para o credor, porque eles eram considerados, acredite, irmãos, bens transferíveis, os filhos. Então, eles eram entregues ao credor e eles serviam a esse credor como bem
lhe parecesse. Eles não poderiam ser vendidos como escravos. A situação era um pouco diferente do escravo que a gente costuma ver quando Israel, por exemplo, ganha uma batalha e o despojo, eles trazem o povo derrotado como seus escravos. Esses sim podiam ser inclusive negociados, mas esses, os filhos, poderiam servir até que a dívida fosse paga. Então essa mulher estava agora dependente da caridade das pessoas. E eu fico pensando como é que estava o coração dessa viúva, dessa mulher, e o que tipo de coisas ela estava passando. Então, talvez, a gente não sabe como foi que o marido dela faleceu, mas o seu mundo, a sua vida, a sua história começa a ser desconstruída com o acúmulo de perdas que ela sofre. Então, é o marido, é o sustento, são os bens. E também, agora, ela estava perto de perder os filhos. E isso, irmãos, nos fala de tantas vezes que vivemos situações assim. Momentos tão difíceis que parece que o tempo para e aquilo que era normal para nós, era cotidiano, era comum, aquilo que a gente tinha controle na nossa vida, de repente deixa de existir e uma história nova começa a correr por aí. E vem então as dores, vem o medo, vem a angústia, e a nossa alma muitas vezes fica chocada, fica paralisada. Então, a gente olha em volta, né? E como essa mulher deve ter feito, e acho que ela procura alguém a quem eu vou recorrer. Quem é que vai poder me ajudar? O que ela tem em volta, irmãos? Ela tem as mulheres, amigas, imagino, porque eram do mesmo grupo que ela pertencia, que não podiam ajudar. Os discípulos, colegas ali, do seu esposo, também não podiam ajudar. Os seus filhos, aparentemente, eram pequenos e também não iam poder socorrê-la. Parece que não havia parentes para resgatá-la, ou se houvesse, não tinham interesse de fazer isso. Então, os seus pares não podiam fazer nada por ela. E ainda é capaz de ter alguém que perguntou para ela, onde que está o seu Deus? Onde que está o Deus do seu marido? Naquele momento, em meio ao caos, o que essa mulher faz? É isso que chama atenção, a primeira coisa que chama atenção dessa viúva. Ela assume a responsabilidade do caso. Ela traz para si a busca da resposta, do socorro, da libertação. Havia em tudo isso que aconteceu uma parte que era dela. Sempre há, meu irmão e minha irmã, na nossa história, uma parte que é minha e que é sua. Quando estamos vivendo uma extrema dificuldade, há algo que é nosso, irmãos. É nosso, a nossa parte em tudo isso. Mas que parte você está falando? É procurar em nós, que construímos uma caminhada com Deus, a fé, a esperança e a força, e se apoiar nela. A nossa parte é a mesma parte da viúva, é crer que Deus fará alguma coisa. Deus nunca sai do controle. Nem que essa fé que a gente se apoie não seja necessariamente nossa, porque a nossa pode andar muito pequena. Vejam aqui quando ela fala sobre o marido com Eliseu, ela não fala dela, ela não chega para ele e fala assim, profeta, olha, o senhor sabe, né, que eu sou esposa, sou temente a Deus, eu sei que Deus pode resolver. Não, ela invoca a fé do marido. Ela qualifica o marido, olha, ele é teu servo, ele é servo de um profeta de Deus e é um homem temente a Deus. Às vezes é assim que vai ser, irmãos. Em alguns momentos, nós não vamos ter nossa própria fé para nos apoiar. A fé anda tão pequena
que nós vamos ter que nos apegar na fé de alguém. E nesse momento, alguém vai crer sem duvidar, alguém que está perto de você, e essa pessoa vai dizer isso a você. Às vezes, o seu pastor vai trazer uma palavra do Senhor direto do trono de Deus para o seu coração. Alguém vai te falar de tudo que Deus fez na sua vida. Ele vai lembrar disso para você, ou ele vai te recordar do grande amor que Deus tem pelos seus filhos. Talvez a sua mãe tenha orado por você e você nem saiba. A sua esposa buscou a Deus pela sua alma. O seu filho jejuou. O seu amigo contou para você um testemunho. Sempre vai ter alguém que Deus vai colocar na nossa vida que seja uma referência de fé, de prática, de vida, de palavra para nos ajudar em situações difíceis. Se naquele momento você se mostrar fraco, diz a Escritura, a sua força, a sua fé será pequena, mínima, mas Deus ainda pode usar a fé de alguém, ainda que essa pessoa esteja morta, para que você se apoie nela e encontre o caminho do socorro. Eu quero contar para vocês de uma senhora que eu conheço, ela é mãe do meu pastor antigo, e ela tem uma família muito grande, e uma parte dessa família não é crente. Ela tem vários filhos pastores, os filhos são todos obreiros, algumas irmãs são também do Senhor, mas uma parte não é. E tem um irmão que ela se incomodava muito com a situação dele, e ela falava de Jesus sempre que ela podia, algumas vezes ele até ouvia, mas ele nunca fez nenhuma manifestação de desejar entregar a vida ao Senhor. Então ela dizia assim para a família: eu vou deixar um vídeo gravado falando de Jesus, e quando eu morrer, vocês passam esse vídeo no meu velório, porque o meu irmão vai estar lá, e ainda que eu esteja morta, eu quero mostrar para ele que Jesus o ama e que ele pode receber Jesus na vida dele. E o que é mais interessante é que esse irmão foi antes dela, né? Partiu antes dela, e essa história correu a família, e ela pôde falar disso para todos, não só para ele, mesmo antes de partir. O caso aqui da nossa viúva, mesmo que o seu marido estivesse morto, ele era referência, apontando o caminho daquele que traria a ela palavras do Senhor para socorrê-la. E eu fico pensando que às vezes Deus vai usar a nossa vida desse jeito, como referência para alguém que vê você, alguém que sabe como você vai reagir, alguém que vê que você é uma pessoa amadurecida, uma pessoa que tem palavras sólidas, baseadas na Escritura, para entregar para essas palavras, para essas pessoas. Você vai se comprometer a orar por ela, você tem que estar disponível para compartilhar a fé que Deus no seu coração. E aí fica uma perguntinha que eu quero deixar. Você tem sido referência para alguém? Você tem apontado o caminho da fé para alguém que te procurou? Você está sempre disponível para compartilhar a sua fé? Nós temos que dar testemunho da nossa fé. Nós não sabemos, mas nós somos observados por aqueles que estão à nossa volta. Às vezes as pessoas estão esperando para ver qual é a nossa reação, porque elas desejam saber o que é que Deus tem a falar sobre aquilo que está acontecendo. A segunda coisa que chama atenção na vida dessa mulher, quando ela vai buscar o profeta, é que ela, estando na presença dele, não chegou logo com seus pedidos, como nós fazemos tantas vezes. Entramos na presença do Senhor e já vamos apresentando as nossas dores, as nossas queixas, as nossas causas impossíveis, até porque nós sabemos que a resolução delas está nas mãos dele. Mas ela chegou e contou o que estava vendo, ela relatou a ele: olha, o teu servo morreu, era meu marido, e agora o credor veio buscar os meus filhos como pagamento da dívida.
ela procurou, irmãos, a terceira coisa que eu quero falar, a pessoa certa. Sabe por quê? Porque ela tinha um genuíno desejo de chegar a Deus. Então, quando você estiver numa situação difícil, procure pessoas que amem a Deus, pessoas que são maduras na fé, que tenham um compromisso com o Senhor, são pessoas comprometidas com a palavra e com a obra que Deus tem na vida delas. Deus chamou pessoas que podem te aconselhar, te ajudar, te socorrer à luz da palavra. Em Isaías 50, o versículo é 4, e a parte A está escrita: o Senhor Deus me ensinou suas palavras de sabedoria, para que eu possa animar aquele que está fraco ou cansado. Em outra versão fala que ele deu palavras aos instruídos, né? Deus sempre tem seus planos e eles são movidos pelo seu grande amor por nós. Então, quando essas palavras de Deus chegam em nossa vida, chegam em nosso coração, tocam a nossa alma, nós sentimos que Deus tem algo importante, o seu plano, o seu propósito, o seu amor infinito, a sua misericórdia para nos acolher, para nos sustentar. Quão grande é o nosso Deus, como acabamos de cantar. A outra coisa que chama a atenção é a pergunta que o servo de Deus, Eliseu, faz à viúva. E ele pergunta: o que é que você tem em casa? E ela, como nós, sempre olha para aquilo que não tem. Né? Quantas vezes nós olhamos em nós e falamos: Senhor, como que o Senhor vai usar a minha vida? Eu não tenho nada, eu não sei nada, eu não sou boa de Bíblia, eu não sei orar direito. Quantos servos de Deus na Escritura disseram isso para o Senhor? Né? Nós podemos lembrar de alguns: olha, eu sou uma pessoa de palavras pesadas, ou enfim, quantos tiveram dificuldade de entender a obra que Deus tinha com eles, não é? E assim somos nós. Ela também não enxergou nada num primeiro momento, mas aí ela lembra: não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Em meio a tudo isso, ela conseguiu enxergar algo que Deus poderia usar. Eu não penso que ela soubesse como, mas ela se lembrou, porque sempre tem algo em nossas vidas que Deus pode usar. Nesse caso, era o azeite. E por que era importante a gente saber que o azeite que estava com ela era algo fundamental para a vida dela? Porque o azeite naquele tempo era algo que não era muito barato, conforme a prensa, conforme a espécie do azeite, ele tinha inúmeras funções. Então, em todas as casas havia azeite. Ele era usado para fazer alimento misturado à farinha, ele virava pães, ele virava bolos, ele era a base da alimentação de Israel. Ele, às vezes, ele funcionava como remédio, né? Podia ser ingerido e ajudar em várias enfermidades, ou como unguento, quando ele era passado para curar feridas. Ele também era usado para iluminar os ambientes, trazer luz a um cômodo ou a um caminho que precisasse ser trilhado nas lâmpadas de azeite. Ele também era usado como cosmético, né, para preparação de cremes e até mesmo ajudar não só as pessoas, mas também ao gado, aos animais, porque a secura do deserto, o vento, a poeira, a areia, deixava a pele e o cabelo numa condição muito difícil, e o azeite hidratava, né, de alguma forma, a pele e o cabelo. E, por fim, ele também era usado para questões espirituais. O azeite era usado para unção. O melhor azeite, aquele da primeira prensa, com a melhor qualidade, era usado para a unção. O que é que ela estava entregando ali
para o profeta. Irmãos, a gente olhando e ela dizendo, olha, eu tenho uma botija de azeite. Mas isso não era apenas uma botija de azeite. Não era o último recurso que ela possuía, não era o único bem capaz de manter um tempo a sua vida e a vida dos seus filhos. Aquilo que ela estava entregando era a própria vida dela e dos filhos. Ela estava ofertando para que Deus usasse aquilo da melhor maneira. Irmãos, uma oferta que a gente faz para Deus, seja ela qual for, quando você oferta, você não está ofertando nem dinheiro, nem palavras, nem atos. Você está ofertando a sua vida. Quando você oferta o dízimo, quando você traz as ofertas, quando você traz seu louvor, a sua adoração, quando você desenvolve o seu ministério com amor, você oferece o seu tempo para cuidar daquilo, quando você serve a Deus, quando você serve ao outro, quando você ora a Deus, você está ofertando sua vida, porque Jesus comprou a sua vida a preço de sangue. Então a sua vida hoje pertence ao Senhor. Então você está devolvendo a vida para Ele. Você está entregando a sua vida para Ele. E é preciso unção de Deus para isso. É preciso que o Espírito Santo mova o coração de cada um de nós para estar cheio, para estar desejoso de agradar a Deus, de entregar-se na presença de Deus. E foi isso que ela fez e é isso que nós precisamos fazer. Ela volta para casa, ela pede emprestado uma porção de vasilhas. Imagino que seja uma pessoa que era bem aceita, era uma pessoa que tinha graça diante dos olhos da vizinhança e dos amigos, porque parece que ela consegue que o seu pedido seja atendido. Então tem muitas vasilhas na sua casa e ela, com todas aquelas vasilhas e uma só cheia de azeite, chama os filhos, fecha a porta e espera para ver o que aconteceu. O que ela fez agora, irmãos? E o que a gente precisa observar nesse trecho da Escritura? Que essa mulher fechou a porta da dúvida, a porta de quem vai perguntar o que será que vai acontecer agora? E se não acontecer nada, o que eu vou fazer com esse monte de vasilhas? Ela não murmurou, ela não reclamou, ela não fez nada do seu próprio jeito, ela simplesmente obedeceu. O texto nos diz que esta mulher fez exatamente o que foi pedido a ela que fizesse. E isso, ela não sabia, mas iria mudar a sua vida. Jesus também faz esse convite para mim e para você no Evangelho, quando ele fala, entra no teu quarto, fecha a porta, abre o teu coração e o teu Pai, que está em secreto, com você ali no quarto, vai ver aquilo que você tem para dizer a Ele. Esse terreno sagrado, vão você e ele e você. A dúvida, a incredulidade tem que ficar para fora. E é nessa intimidade, é nesse local fechado, meu irmão e minha irmã, que o azeite vai fluir. Que o Senhor fará o milagre, que o Senhor derramará uma graça sobre você. Em Efésios 3:20 está escrito que Deus é capaz de fazer infinitamente mais, muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. O poder de Deus que atua em nossa vida, enche as nossas vidas com a presença do seu Espírito para nos ajudar a fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça. E esse foi, então, o primeiro milagre, porque esta mulher angustiada, com medo, rejeitada,
humilhada, entristecida, com medo, passa a agir de acordo com a orientação do Senhor. Havia espaço na sua vida para receber de Deus. E então, ela podia pegar aquele monte de azeite e sair e vender e fazer qualquer coisa. Mas o que ela faz? Agora ela aprendeu o caminho que ela deve seguir. Então ela volta ao homem de Deus, ela fala com Eliseu, conta o que aconteceu e ele diz: olha, paga a dívida e aquilo que sobrar você vive com os seus filhos. E então ela descobre que Deus poderoso naquele momento disse: minha filha, você está livre. Minha filha, a sua história mudou e você vai escrever essa história comigo, que vou reconstruir a sua história, dia após dia, te orientando, te ensinando, porque eu te remi, eu te resgatei. O parente resgatador dessa viúva foi o próprio Deus. Da mesma forma, irmãos, que Jesus na cruz foi aquele que nos resgatou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Da mesma forma que nós fomos comprados a preço de sangue, pago pelos nossos pecados por Jesus Cristo, nosso Salvador, que se tornou nosso mestre, nosso intercessor e o Senhor dos senhores na nossa vida. E dessa linda história que a Escritura traz, já tão conhecida, nós podemos ainda trazer uma reflexão sobre o percurso que essa viúva percorreu para que ela pudesse ver o milagre da multiplicação do azeite. Você notou que tem uma semelhança entre essa história onde ocorre multiplicação de alguma coisa e outras tantas que a Bíblia traz? Você notou que tem uma semelhança dessa história com a história que tem em 1 Reis, em que Elias multiplica a farinha de uma outra viúva? Ou tem uma semelhança no caminho que ela trilhou, daquele menino que aperta os pães e os peixes, ou dos discípulos que têm uma rede vazia, que acabou quase arrebentando de tantos peixes que Deus abençoou? Tem uma trajetória para se chegar a um milagre. As vasilhas vazias são símbolos da alma dos envolvidos nessa história, porque elas foram cheias, elas são símbolos do desejo, a possibilidade de buscar o receber algo diretamente de Deus. Este é o primeiro passo que moveu a viúva. Ela se apoiou na fé, que nem era dela, e usou a fé do marido como combustível que o Espírito Santo deu a ela para iluminar o seu caminho até o profeta. A confiança na palavra do Senhor, dada por Eliseu, foi o alimento para a sua fé. O Espírito Santo fortaleceu a sua vida, ele fortificou a sua fraqueza com a confiança em Deus. A entrega de tudo que ela tinha da sua vida foi o bálsamo para a água, porque agora ele podia encontrar espaço para encher tamanho o desejo que ela possuía de receber e o dele de dar, que isso transbordaria como aconteceu. Então, que se seguiu, irmãos, permitiu que ela vivesse o milagre da multiplicação tão precioso e tão significativo que o escritor fez questão de deixar registrado para que eu e você pudéssemos ler e aprender algumas coisas sobre o Deus da provisão, o Deus que consola a alma, o Deus que conforta, mas é o Deus que anima, o Deus que pega o cansado, o abatido e ergue, o Deus que surpreende, que age diferente, que age no sobrenatural, nosso Deus, o Deus que é nosso, o Deus Pai de
todo o amor, a quem Jesus veio para glorificar, para apresentar, para nos reunir a Ele, a esse Deus Criador que tanto nos ama, que nos resgata dos maus caminhos, que hoje, deseja que você concorde com as palavras do apóstolo Paulo, escritas lá na primeira carta ao Timóteo, 6,17b, que diz: depositamos nossa confiança no Deus que provê o que necessitamos para a nossa satisfação. Esse é o caminho da fé, irmãos, é o caminho da multiplicação. E para vivê-lo basta crer, basta confiar, basta obedecer, se firmar na fé e apresentar vasilhas vazias. Você que já entregou tudo que você tem ao Senhor, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, terá vasilhas vazias para serem cheias. E a pergunta que eu quero fazer agora para você, meu querido irmão, minha irmã, de quem a gente está com muita saudade. Você trouxe suas vasilhas vazias, os seus vasos preciosos, ou vasos de barro, de qualquer tipo, para serem cheios pelo Senhor? Ele tem a fé, para a vasilha da fé, ele tem a luz, ele tem a vasilha do alívio da situação difícil que você está vivendo. Ele tem a vasilha do consolo, do alimento espiritual para a sua alma nessa tarde. Ele tem o remédio para a sua enfermidade. Ele tem uma palavra de cura para você. Ele tem um bálsamo para a sua ferida, meu querido e minha querida. Só Deus pode encher a sua vida do precioso azeite, da unção do Espírito Santo, para cuidar da sua vida plenamente, por completo, em todas as áreas. E o Espírito Santo, creio, está aqui, irmão, sempre disposto a nos encher. Para isso, basta que nós trilhemos o caminho do milagre de pertencer a Deus e crer que Ele é socorro bem presente na angústia e apresentar a Ele nossas vasilhas vazias para que Ele possa nos encher. E é esse o convite que eu faço para você. Entregue o seu vaso vazio agora em forma de oração para o Senhor, na área que você precisa, na área que você tem pedido a Deus socorro, na área que você tem confiado que a resposta está no Senhor. O Espírito Santo encherá o seu coração, você vai orar. Quando Deus recebe uma oração feita na unção do Espírito Santo, quando Ele recebe um coração desejoso de confiar, de obedecer, de receber dEle, Ele derrama o azeite sempre, queridos. Então vamos orar com todo o nosso coração ao nosso Pai de amor. Pai de amor bondoso e santo, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, que veio para que tivéssemos, Senhor, o consolo, o fruto do amor, da fé, o fruto, Senhor, da Tua fidelidade, da Tua bondade, da Tua benignidade, o fruto da mansidão e do domínio próprio, Senhor, derramado na nossa vida, que nós possamos entender o Teu plano, o Teu propósito e confiar no Senhor, confiar nas pessoas que o Senhor separou, que são maduras, que são pessoas que amam a Deus, comprometidas para nos ajudar, para apoiar a nossa fé, que são referências para nós, Senhor. Os pastores, os nossos líderes, as pessoas que estão sendo tocadas para o Senhor, pelo Senhor, e que tem recebido palavras de sabedoria para ajudar a cada um de nós, Senhor. Nos ajuda a entregarmos aquilo que a gente se apega, porque parece que é o último recurso, aquilo que a gente tem deixado de entregar ao Senhor, seja o que for, nos ajuda a nos desprender disso, Senhor, e entregar para que o Senhor possa operar um milagre na nossa vida.
Pai, escreve uma história nova na vida de cada pessoa que está sintonizada nessa tarde, Senhor, com o coração cheio, com a Tua palavra transbordando dentro de cada alma, Senhor, com ela fazendo um grande efeito, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Ó Pai, dá a cada um o desejo de receber do Senhor mais unção, mais presença do Senhor, mais sabedoria, mais graça. Por isso oramos, Senhor, porque precisamos do Senhor. Nós somos uma geração diferente da geração dessa viúva, da geração desse Israel. Nós somos uma geração que recebeu o seu filho por amor e temos que viver, Senhor, esse amor e a sua graça. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe e guarde em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito obrigada por tudo, bondoso Deus. E eu desejo, querido e querida, que o Senhor possa continuar ainda a falar um pouco mais ao seu coração, porque eu sei que quando você entrar no secreto do seu quarto, o Senhor vai te lembrar de alguma coisa que Ele já fez, que Ele te deu, ou que Ele te prometeu, porque as promessas do Senhor nunca acabam. Então, agora eu quero te convidar a pegar aí a sua agenda e marcar uma data muito importante para nós, que é o dia 13 de dezembro. Nós estamos aqui tendo uma programação que nós estamos tentando ajeitar, um culto presencial dia 13 de dezembro, ainda que as condições não sejam as mais maravilhosas, porque a igreja está em plena reforma, nós temos já a condição de receber algumas pessoas aqui, com todas as regras que vão ser divulgadas, né? Porque nós precisamos obedecer às regras de segurança. Você continue cuidando, você sabe que a pandemia não acabou e nós estamos enfrentando um aumento de casos, então continua aí com a sua obediência às autoridades, fazendo o que é necessário para proteger a você e ao seu próximo. Então, no dia 13 de dezembro, pela manhã, as orientações vão sendo passadas para você, nós estaremos no nosso primeiro culto presencial em obras. Amém? Quero dizer ainda para você que você pode adotar uma criança no Natal, lá do Recanto da Tia Célia. Várias pessoas já conversaram comigo, que já falaram com ela. Nós já estamos comprando as coisinhas. Ontem eu saí para comprar os presentinhos e meu coração se alegrou tanto, irmãos, pensando no brilho dos olhos daquela criança quando ela abrir os presentes e ver o que ela ganhou, né? Talvez o único presente que ela vá receber seja aquele que o nosso coração ofertou a ela. Talvez você que não tenha pensado em fazer isso, pode aí reunir sua família. Tem a Black Friday essa semana, eu paguei algumas coisas assim que eu nem imaginava que teria desconto por causa dessa Black Friday teve. Talvez você possa aproveitar isso e Deus permitir que você possa abençoar uma criança. Amém? Então, nós vamos juntos, quem quiser e quem puder, entregar as sacolinhas aqui da confessante, entre o dia 9 e o dia 10 de dezembro, né? Porque ela vai entregar as crianças em grupos, visto que ela não pode reunir. Mas tem aqui o convite que fica para você. O outro convite é o seguinte: meu irmão e minha irmã, oração nunca é demais. Às quartas-feiras, às 20h30, nós estamos orando aqui. A gente tem recebido um bom grupo de pessoas, com todas as distâncias necessárias, mas Deus tem atendido as nossas orações. Deus tem ouvido as orações que são feitas neste lugar, ou aquela que você está fazendo aí da sua casa. Mas a gente sente falta de muitos de vocês sintonizados ou presentes no culto de oração. Não esquece, não.
Quarta-feira, 20h30, estamos aqui. Amém? E assim, queridos, o momento de estarmos na presença do Senhor, nesse meio, termina agora com o meu desejo que você seja abençoadíssimo nessa semana, que Deus te abençoe, que as suas vasilhas transbordem de alegria, de saúde, de paz no coração, de alma pacificada, da presença dEle, que você tenha uma experiência sobrenatural com o Senhor nesta semana, que você seja usado por Deus para ser referência, para ajudar alguém que Ele vai colocar no seu caminho para você abençoar. Amém? E que a sua casa, o seu celeiro esteja abastecido. E se você precisar da gente, nós continuamos aqui orando, continuamos falando com as pessoas, continuamos juntos, apesar de distantes. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, a sua família, o seu local de trabalho, que venham clientes, que venham pedidos para você que tem aí um comércio ou trabalha com isso, que venha uma promoção para você, uma surpresa de Deus aí nesse final de ano. É o desejo do nosso coração, amém? E que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos juntos orar a oração que o Senhor nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a graça para sempre. Que o grande, infinito amor de Deus, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, a salvação que só Ele pode dar, e a unção, e a revelação, e a graça do Senhor, do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor também, estejam com você hoje e sempre. Fique em paz e Deus te abençoe. Até quarta-feira, a gente te espera, tá bom? Passa aqui na semana para dar um alôzinho para a gente, se você puder. Nós vamos ficar muito felizes de encontrar você. Até lá.